Cristo. Vamos falar a respeito do arrebatamento da igreja do Senhor. Quem aqui crê no arrebatamento da igreja? Cristo, Ele está próximo de voltar. A volta de Jesus se aproxima. Nós precisamos nos despertar cada dia para isso. Hoje nós estamos falando pouco da volta do Senhor. Pastor, mas todo mundo vai subir no dia da volta do Senhor? Por incrível que pareça, não. É por isso que é preciso a gente se preparar. É por isso que é preciso a gente tomar atitude na nossa vida e nos policiar no nosso dia a dia, nos preparar para o encontro com o Senhor. Em Amós capítulo 4, versículo 11, se não me falha a memória, ele diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Então nós precisamos nos preparar para esse dia. Precisamos nos preparar para esse momento. E como hoje é um dia de Santa Ceia, nós vamos falar a respeito disso. Diz assim, olha, os vivos serão transformados. É o tema ou o título da mensagem. Diz assim, ó, isto afirmo, aqui Paulo dizendo, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Vamos parar um pouquinho aí. Jesus, Ele nos dá a total garantia que Ele vai voltar. Em João capítulo 14, versículo 3, Ele diz assim, olha, eu estou indo, eu vou preparar o vosso lugar, e quando eu preparar o vosso lugar, eu voltarei, e vos receberei vocês para mim mesmo, para que aonde eu esteja, vocês também estejam comigo. Ele nos dá total garantia. Eu estou indo, mas eu volto. Então a volta de Cristo se aproxima. Pastor, como o senhor sabe que a volta de Cristo se aproxima ou está perto? Pelo que está acontecendo no nosso dia a dia, isso é os sinais da volta do Filho do Homem. E a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa se preparar para esse dia. A igreja do Senhor precisa se preparar para esse momento. E ele disse, olha, irmãos, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino dos céus. O que ele está dizendo aqui nesse primeiro versículo é que esse corpo que nós temos aqui, ele não vai subir. A carne e o sangue não pode subir no dia que Cristo voltar. A carne e o sangue vai ficar. A carne e o sangue vai desaparecer. O que vai subir com ele é o nosso espírito. Nós vamos ser transformados em um corpo glorioso, um corpo de glória. E para isso acontecer, nós precisamos também nos preparar para esse momento, porque a carne e o sangue não pode entrar no reino dos céus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, o corrupto não pode herdar o lugar da incorrupção. Aquele que se deixa se levar pela corrupção, ele não pode entrar no reino dos céus. Não pode ser arrebatado junto com a igreja. Pastor, mas aqueles que já morreram, ele diz o quê? Os que morreram ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos, seremos transformados em um corpo de glória. Aqueles que morreram no tempo de Adão, no tempo de Eva, no tempo de Noé, quando ou no ressoar da última trombeta, a trombeta vai soar, todos eles vão ressuscitar e subir de encontro com o Senhor dos ares.
Se nós tivermos morrido nesse tempo, antes do arrebatamento da igreja, nesse dia nós vamos ser ressuscitados e vamos de encontro também com o Senhor. Então, vale a pena a gente nos preparar para esse momento. Vale a pena a Igreja de Cristo nos preparar para este momento. Quando você chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ou é 10, me faz memória, versículo 10, Jesus estava conversando com um discípulo, com seus apóstolos, e ele começa a desaparecer dentro de uma nuvem. E os discípulos ficaram olhando, observando, todo maravilhado, o Senhor está subindo. Quando eles olham de lado, a Bíblia diz que tinha 2 varões de branco, 2 anjos do lado deles, e falaram assim: varões galileus, por que estão olhando para os céus? Esse Jesus que dentre os mortos ressuscitou, do mesmo jeito que você está vendo ele subir, do mesmo jeito vocês vão ver ele descer. Ou seja, ele está indo, agora ele está subindo, mas ele vai voltar. Não se admire, dizendo, não se admire. Porque estão admirados? Porque estão parados aí admirando? Ele está subindo, mas ele volta. Precisamos entender. Hoje as pessoas falam pouco da volta de Cristo. E aquele irmão que aqui ficar, e que em nome de Jesus não seja o nosso caso, espero Deus que nós não fique. Mas aqueles que não subir no meio da grande, no arrebatamento da igreja, vai ficar para enfrentar a grande tribulação. Como é que é a grande tribulação, pastor? Vai estar também em Marcos 13, 14. Fala sobre a grande tribulação. Vai ser um tempo de dor, um tempo de sofrimento. A Bíblia diz que nunca houve e jamais haverá um dia igual a esse dia. Que dia? O dia do arrebatamento da igreja. Para muitos é o início de uma jornada maravilhosa que não tem fim, mas para muitos vai ser o começo de grande sofrimento. E nós, Igreja do Senhor, não poderemos fazer parte ou estar no meio dessa grande tribulação. No tempo da grande tribulação, nós precisamos nos preparar para subir antes disso. Nós não podemos estar aqui mais. Nós já sofremos tanto, já passamos tantos perrengues na nossa vida. Imagine se nós vamos querer passar novamente por um período tão difícil como vai ser. Então, e para que isso não aconteça, irmão, nós precisamos nos preparar para subir com o Senhor. Jesus, ele vai voltar. Olha o que ele diz no 52 ainda: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível. Aí Paulo diz: e nós seremos transformados. 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. Esse corpo corrupto, ele não vai subir. Esse corpo mortal, ele vai ser revestido de um corpo imortal, da imortalidade. Então nós precisamos preparar nossa vida. Como é que eu preparo minha vida, pastor? Obedecendo a palavra de Deus, orando, lendo a palavra, buscando o discernimento, a direção do Senhor. Eu comentava com uma irmã hoje que nós estamos vivendo um tempo delicado, um tempo difícil, aonde há muitos enganos, muitos ensinos fora do padrão da palavra. Eu falava esse dia também que porque existem tantos falsos profetas, ou falsos ensinadores, eu posso dizer assim, porque existem tantos falsos ensinadores, porque existe muitas pessoas que procuram facilidade, ou pessoas que procuram coisas mais fáceis. Mas se nós focar nossa vida na palavra de Deus, no ensino da palavra, no estudo da palavra, nós não seremos enganados por ninguém. Se nós focar nosso coração buscando a Cristo,
orando, clamando. Quando alguém vem com história fora da palavra, você tem estrutura e base para dizer assim: não, irmão, me perdoe de falar, mas isso aqui não é de Deus não, isso aqui não vem da palavra não. Porque tem muita gente que pensa que quando se refere aos falsos ensinos, aos falsos profetas, ele vai vir falando, vir pregando a respeito do diabo, e não é. Ele vai vir falando de Jesus, falando da palavra, mas falando de um jeito distorcido. Falando da palavra, mas trazendo ou usando o ensino da palavra para benefício próprio. Isso é falsos ensinos. Resumindo, que eu não vou falar sobre isso hoje, mas só para você entender, precisamos focar nossa vida na palavra. Isso é a preparação para nós subir quando o Senhor arrebatar a sua igreja. Olha, no 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? O que ele diz? O agrilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Então, quando Jesus chegar para arrebatar a sua igreja, quer levar a sua igreja, a Bíblia diz que a morte foi tragada. A morte não tem mais poder sobre nenhum de nós que vamos subir com Cristo. A morte foi vencida. A morte foi derrotada. Para aquele que morre com Cristo, automaticamente, ou direto ou indiretamente, ele venceu a morte. Porque a morte aqui se refere ao pecado, à perdição. Então, quando nós estamos nos preparando para subir com o nosso Senhor Jesus Cristo, automaticamente nós estamos vencendo a morte dia após dia. Porque o que se refere à morte que a Bíblia nos fala é o pecado, é a desobediência, é o afastamento do homem com Deus. Isso causa morte, que é a pior morte, é a morte espiritual. Então, por isso que cada dia nós precisamos vigiar nossa vida, vigiar o que estamos fazendo, nos policiar. Meu Senhor, para onde eu estou indo? Será que o que eu estou fazendo está te agradando? Será que o jeito que eu estou andando, que eu estou fazendo, que eu estou agindo, eu estou andando em direção dos céus, da minha salvação, ou eu estou me enganando a mim mesmo? Precisamos fazer essa pergunta sempre para nós mesmos. A pergunta para nós é: se nós for chamado hoje, para onde vai a nossa alma? Se Jesus nos chama hoje, será que nós vamos subir com Ele? Se Ele voltar hoje, nós vamos subir com Ele? O que estamos preparando para o dia que Ele nos chamar? Isso é muito importante. Às vezes as pessoas titulam a perdição, ou o que leva à perdição, pelos pecados mais conhecidos. É roubo, é morte, é vícios, é drogas, é isso, é aquilo outro. Mas não só isso nos leva à perdição, não. Tem muitas coisas que aparentemente é tão pequeno, mas também é o quê? Pecado. E todo pecado gera morte. Um exemplo: a pessoa não bebe, a pessoa não rouba, a pessoa não mata, a pessoa não usa droga, mas vamos dizer assim, fala mal da vida dos outros. Um exemplo, que é a coisa mais simples, né? É natural. A pessoa mente. Isso é pecado? É. E leva a pessoa também, se não se arrepender, leva a pessoa também o quê? A perdição. O que Deus nos chama nessa noite de hoje, igreja, é para que nós venhamos vigiar nossa vida e nos preparar para esse dia. Hoje as pessoas estão focadas, nós estamos tão focados, tão voltados para as coisas deste mundo, que nós não temos mais tempo de buscar as coisas dos céus. Nós estamos tão focados em receber as coisas que neste mundo, que não importamos de nos preparar para subir com Jesus. Nós estamos tão preocupados com esse mundo que estamos vivendo,
que não temos mais preocupação ou não temos mais tempo de orar, não temos mais tempo de ler a palavra, não temos mais tempo de buscar Jesus, não temos mais tempo para nada, se referindo espiritualmente. Precisamos vigiar nossa vida, precisamos nos policiar, porque a volta do Filho do Homem se aproxima. Ele pode voltar até daqui 1 minuto, pode voltar daqui 1 ano, daqui a 1000 anos. Então aí, pastor, estou livre, se voltar daqui a 1000 anos não estou mais vivo. Negativo. Naquele dia, todos nós vamos estar lá. Homem, mulher, menino, criança, todo mundo. E fala assim: quem fez o bem, ressuscitarão para a vida. E quem praticou o mal, ressuscitarão para a perdição e erro. Precisamos abrir nossos olhos. Se você vir aqui, você pode dar aqui mesmo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10, como deu um exemplo distante, para nós entender melhor. Diz assim: olha, estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de brancos se puseram ao lado deles, e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como estáis subindo. É palavra do pastor? É palavra de Deus. Ele vai voltar à igreja. Eu posso ouvir um glória a Deus aí em nome de Jesus? Glória a Deus. Amém? Amém. Então ele vai voltar. Prepare sua vida. Se alinhe. Isso é falando de você, falando de mim também. Nós todos precisamos alinhar nossa vida diante do Senhor. Buscar mais. Tirar mais tempo para o Senhor. Buscar mais a presença dEle. Clama mais o Senhor. Entregar a vida. Confiar. Deus, Ele não erra. Deus, Ele não te escolheu. Ele não escolheu pessoas erradas. Ele escolheu você porque Ele sabe que você pode. Se você quiser, você pode servir a Ele. Ele pode salvar sua alma. Pastor, mas é tão difícil? Não, irmão. Se eu falar que é fácil, também não é. Mas difícil não é para nós. Difícil é para quem está no mundo. Em um momento como esse, nós estamos na casa de Deus. E falam assim: mas é tantas lutas. Mas quando é amanhã, você pode vir na igreja, pedir oração, alguém ora por você, você está em casa angustiado, você dobra o joelho, fala com Jesus, Ele te socorre. Mas há uma multidão aí fora, que enfrenta as mesmas lutas que eu e você enfrenta, ou luta até pior, e não sabe a quem recorrer. Não sabe a quem pedir ajuda, porque está dominado pelo mal, está dominado pela presença maligna. E eu e você temos o privilégio de a todo momento, é somente a gente querer dobrar o joelho e falar com Deus, clamar misericórdia, Ele vem imediato nos socorrer. Isso é um privilégio que nós temos. O que Ele nos chama hoje a atenção, então valorize isso. Tire mais tempo para Deus. Olha, João capítulo 5, versículo 28. Ele fala a mesma coisa, diz assim: olha, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos o que se acha nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aqui, quem já morreu, os que estão, aqueles que não existe nem o pó mais, que morreu não sei quantos mil anos atrás, mas quando o grande, o Deus Todo-Poderoso deu uma palavra de ordem, aonde tiver a cinza dele ensalando debaixo do chão, vai ter de se ajuntar e formar aquela pessoa e se comparecer diante do Todo-Poderoso. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus a quem nós servimos. Segundo a sua palavra de ordem, os mortos vão ressuscitar. E nós, se estiver vivos, vamos ser transformados em um corpo de glória. E vamos subir de encontro com o Senhor nas nuvens. Mas olha o que ele diz no 29: os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado o mal para a ressurreição
do juízo. Observe aqui, os que estiverem praticando o bem, eles vão ressuscitar para a vida, para a salvação. Mas aqueles que morreram no pecado, aqueles que não aceitaram a Cristo, aqueles que não entregaram a vida para Jesus, aqueles que brincaram de ser crente, aqueles que brincaram de igreja, aqueles que não valorizaram verdadeiramente a Cristo, eles vão ressuscitar, mas não para a vida, mas para a perdição e juízo. Aqueles que olham assim, olha, o Deus deles é o diabo, lá eles adoram o diabo. Não se preocupe não, que naquele dia eles vão ver o diabo face a face. Só que aí não tem mais jeito, aí não tem mais como voltar atrás. Muita gente declara com todas as palavras que ele adora o diabo, o Deus dele é o diabo. Aí não manda ele falando aí. Não se preocupe, naquele dia ele vai ver o diabo face a face. Mas nós que estamos na presença de Deus, precisamos nos preparar, porque se nós vamos ressuscitar, mas não podemos ressuscitar para o juízo eterno. Nós temos de ressuscitar para a vida eterna. Nós temos de ressuscitar para a vida. Não tem que falar assim, olha, o que Deus quer, observe bem, o que Deus quer é o coração. Eu posso fazer o que eu quiser fazer, mas naquele dia eu serei salvo, é mentira. Está vendo aqui? Quem fez o bem vai ressuscitar para a vida, mas quem praticou o mal vai ressuscitar para a perdição e juízo. Então precisamos fazer o bem, precisamos dedicar nossa vida a fazer o bem. Como eu até comentava, se não me engano foi quarta-feira, que nós temos que fazer o bem a todos, sem esperar recompensa. Foi domingo, parece que eu preguei sobre isso. Sem esperar recompensa. Nós temos que fazer o bem esperando que a nossa recompensa, ela vem de Cristo. Isso é nos preparar para quando o Senhor voltar, nós recebamos a nossa recompensa dele. Porque nós estamos vivendo um tempo hoje, irmãos, que se nós não abrir nossos olhos, se nós não abrir os nossos olhos espirituais, nós não fazemos o bem mais a ninguém. A cada pessoa que você faz o bem a alguém, ou quando você faz o bem a alguém, ele não te paga por fazendo também o bem. Você faz o bem a alguém aqui, daqui um pouquinho, ele te causa decepção. Você faz o bem a alguém aqui, daqui um pouquinho você levanta contra você. Se nós começarmos a olhar para isso, nós devemos fazer o bem a todos. Fechamos o nosso coração, como muitos aí têm fechado o coração, e não ajuda mais ninguém, não dá a mão a ninguém, não ama mais ninguém. Porque quem ama, sempre está pronto a estender a mão ao outro, sem esperar nada em troca. E o que nos leva à salvação, em primeiro lugar, o amor, a bondade. Precisamos compreender isso. Fazer o bem, estenda as mãos, perdoe. Se é preciso abraçar, abrace. Libere o perdão, peça perdão, perdoe. Ame. Isso é o preparo que a palavra nos chama a atenção hoje. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. O que nós não podemos esquecer dentro dessa mensagem é que um dia todos nós vamos estar diante do Senhor. Todo homem verá o Senhor face a face, o grande Deus Todo-Poderoso. E tudo que nós fizemos aqui, está em Apocalipse capítulo 11, capítulo 20, versículo 11. O que nós fizemos aqui vai estar marcado lá, seja lá bom ou ruim. E naquele dia, nós vamos ter que dar conta de tudo que nós fizemos nessa terra. Então faça o bem, pratique o bem, busque verdadeiramente o Senhor. Se você observar em Daniel capítulo 12, eu estou passando assim um pouco rápido, porque eu sei o tempo está bem estendido. Olha, Daniel capítulo 12, versículo 2. Diz assim, olha, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e erro eterno. É mole? É fácil? Não. Precisamos ver o que estamos fazendo da nossa vida, especialmente nossa vida com Deus. É fácil nós entender, eu vou terminar já, é fácil nós entender se nós estamos servindo a Deus ou não. É muito fácil. Se você parar para observar, aonde está o nosso coração?
Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante, que vai assim, ó, portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não as que são aqui terrenas, porque morreste a vossa vida, está oculta juntamente com Cristo em Deus. A pergunta para nós é, nós estamos buscando o quê? Nós estamos buscando as coisas dos céus ou as coisas terrenas? O nosso coração, nossos pensamentos, está focado em Cristo ou estamos focados nas coisas aqui da terra? Aprenda uma coisa. E quando eu falo assim, aprenda, eu estou falando de mim também, tá? Nós precisamos aprender uma coisa. Jesus, Ele tem de ser o primeiro a eu e você levantar pela manhã. A palavra que vem na nossa boca tem de ser Jesus, Cristo, Senhor, Salvador. E Ele deve ser a última, o último pensamento a sair da nossa mente no momento que nós for dormir. Mas muitos de nós, ou todos nós, quando acordamos de manhã, a nossa primeira opção é ver aonde o celular está e quem mandou mensagem. Estou mentindo? Não. Verdade. Quando vai dormir de noite, orou, eu estou falando aqui de quem ora, de quem busca, você é meu que busca. Aí até oramos ali, falamos com Deus, mas quando vai dormir, não sei se alguém mandou uma mensagem para mim aqui para... Não é assim? Ou seja, o nosso primeiro pensamento ainda está onde? Terreno. E o nosso último pensamento ao momento de dormir não é Cristo, é o que está no nosso celular. Porque a nossa ocupação não pode continuar sendo assim. Nós temos que colocar o nosso pensamento verdadeiramente em Cristo. Buscar as coisas lá do alto. Não se preocupa, não ande preocupado com as coisas terrenas. Se preocupe com a sua salvação. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. E estas coisas, você observa que ele não fala assim, e as outras coisas, não, ele fala, e estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, que essas coisas, o que nós estamos precisando. Você pode ver que antes de falar esse termo, essas coisas, ele pode falar de roupa, de comida, de dormida, do necessário. Aí fala assim, se nós buscar o reino do céu e a sua justiça, e estas coisas, que é a roupa, é a veste, a comida, o alimento, ou seja, o que nós precisamos, o necessário, Ele nos dá. Mas nós pregamos assim, não. Jesus falou, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas, ou seja, tudo que nós quisermos vai chegar. E não é assim. Ele vai nos dar segundo a sua vontade. Vai nos dar segundo o seu querer. Ele vai nos dar segundo o que nós estamos precisando, segundo o mover dele. Mas busque primeiramente a Cristo. Porque hoje ou amanhã, eu ou você, podemos morrer. Jesus voltando, ou não voltando pela morte natural. Se eu até falar com o Breno no caminho, se eu morrer hoje, para mim Jesus já voltou. Para mim Jesus voltou. E a questão não é ele ter voltado ou não, a questão é para onde vai a minha alma se ele me chamar hoje. Resumindo, para nós terminar, prepare sua vida, sirva a Cristo, sirva a Jesus. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo angustiante, um tempo tenebroso, um tempo de aflição, um tempo de engano. E nós precisamos focar nossa vida, nos preparar na oração, na consagração, na palavra. Matar o nosso querer, para que Cristo possa ser gerado no nosso coração. Mate o seu querer. Deixe o seu querer de lado e deixe Cristo ser gerado na sua vida. E você vai ver que a sua vida será outra. Eu luto a cada dia por isso. É uma guerra. Tem hora que não dá vontade de fazer nada. Tem dia que estamos atribulados àquela coisa. Mas ali, eu permaneço clamando a presença de meu Deus. E quando pensa que não, a misericórdia dele me alcança. Eu estou de pé novamente lutando e acreditando que a vitória chegou. Então, mas sempre o meu foco é buscar a Cristo. É buscar as coisas do alto. Eu nunca oro a Deus pedindo, Senhor, eu quero ficar rico, eu quero... Não. O meu foco, Senhor, salva minha vida.
salva minha alma, salva minha família, salva aqueles que o Senhor tem me dado para cuidar, salva minha vida. A minha oração, a todo tempo, Senhor, salve minha alma. Porque Paulo fala assim, do que adianta vocês ganhar o mundo inteiro, se vocês perderem a vossa salvação? O que dará o homem, o que daria o homem pela sua alma? Gente, você pode fechar sua Bíblia, eu estou indo já, eu não vou estender não. Gente, os céus, ele existe, os céus é maravilhoso, mas o inferno também existe. Precisamos entender isso, o céu é real, o inferno também é real. E para onde a gente nos inclinar nessa vida, é para onde a gente vai após a nossa morte. É por isso, vamos inclinar o nosso coração para os céus, para as coisas do alto, para Cristo. Só por Ele nós chegamos à glória, só por Ele nós chegamos ao reino dos céus. Não existe outro caminho. Tem um ditado que diz aí que todo caminho leva aos céus, e é mentira. Só tem um caminho que leva aos céus, é Jesus Cristo. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós só conseguimos chegar à nossa salvação através do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém. Quem entendeu a palavra? Então pode glorificar Deus bem forte em nome de Jesus. Então, gente, quando a palavra é um pouco mais dura, não é para machucar você, para você sair daqui triste, não é para você sair daqui feliz. Feliz é o homem que ainda sente a cobrança de Deus. Feliz é o homem, feliz é a mulher que ainda sente Deus cobrando. Não, deixe isso, abandone isso. E ruim é o ser humano que não consegue mais ouvir a Cristo. Sabe que tem pessoas que ele não consegue mais ouvir o Senhor? Em Romanos capítulo 1, versículo 13, se não me falha a memória, ele fala assim, olha, que quando Deus começa a falar com o homem, fala e o homem não começa a praticar o pecado, a Bíblia diz que Deus coloca no homem um sentimento perverso, aonde ele passa a fazer o bem, passa a fazer o mal, achando que está fazendo bem. Ele passa a fazer o que é errado e achando que está fazendo certo, porque a mente da pessoa está cauterizada. Deus coloca nele um sentimento ruim. Sabe quando esse sentimento começa a entrar na nossa vida, se nós não vigiar? É quando a pessoa começa a praticar pecados, a errar, a pecar, e não sentir mais a cobrança de Deus. Não tem gente assim? Eu vi um monte de pastor falando assim, pastor, isso aí, eu mesmo faço tudo isso aí, para mim não muda nada, não sinto nada. Eu digo, você é maluco, está repreendido isso aí. Quando fala assim, pois aqui, se eu fizer isso aqui, eu sinto tão angustiado, eu me sinto tão mal com isso. Aí eu falo assim, eu faço isso aqui direto, Deus não me cobra nada. É porque a mente da pessoa está o quê? Cauterizada. Na mente daquela pessoa já está uma mente cauterizada no pecado. Onde Deus, ainda que Deus falasse, ainda que Deus fale, ele não consegue mais ouvir. Então, resumindo isso aqui, prepare sua vida. Faça o bem, ore, busque. Porque a volta de Cristo está às portas. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, ele está batendo na porta.